Olá, pessoal, tudo bem? Depois de quase 3 meses, a gente volta aqui nas lives com a parceria com essa enciclopédia humana, que é o apelido que ele ganhou de um seguidor. Você sabia disso? Porque eu chamo ele de Geninho, né? Mas, enfim, enciclopédia humana é aqui do Arno Bogado. Se apresenta aí, pai, porque tem muita gente nova que ainda não te conhece. Bem, pessoal, boa tarde a todos. É um prazer estar de volta aí ao grupo. E um grupo bastante interessado em conhecer os mecanismos dos zumbidos, né, que nós estamos percebendo ao longo do tempo, que é o interesse geral, porque zumbido, como a gente costuma dizer, atrapalha a vida de muita gente. Né? Com certeza, 1 a cada 5 pessoas tem zumbido. E é ótimo que vocês venham aqui saber de zumbido, só que aqui é um lugar que a gente fala além do zumbido, né? Tudo gira em torno dele, mas a gente tem comportamento, a gente tem pesquisa, a gente tem história de vida real. Eu já contei a minha algumas vezes, a gente tem as histórias das estrelas. Então aqui no fim é um programa de domingo onde a gente olha além do básico, a gente olha além do muro, a gente olha além do zumbido. Até porque ter uma visão mais ampliada é tão gostoso, né? E isso é fruto da interação com várias pessoas diferentes, várias linhas de pensamento diferentes. Então, vocês estão sempre convidados, tá? Quem não conhecia aí meu pai, né, que tava aí viajando, né, aproveitando a vida, hoje tá de volta aqui e vocês vão poder ver o quanto ele tem para acrescentar. Aí, quem me segue nos stories, viu que eu postei ontem, né? Falei assim, bom, teremos alguém aqui. O que vocês gostariam de temas? O que vocês gostariam de temas? E eu fiquei de queixo caído, que eu vou ler para vocês aqui, ó. O que apareceu de tema pra gente falar em conjunto. Então, eu descartei aqueles temas que são única e exclusivamente do otorrino, tá? Até porque meu pai não é otorrino, apesar dele falar de tudo. Então, eu descartei aqueles e deixei aqueles que com certeza vão poder se beneficiar de uma outra abordagem não otorrinolaringológica. Aí, fala aí da sua formação para eles. Bem... Preparem-se. Eu me formei em física na USP, física nuclear, depois fiz engenharia nuclear nos Estados Unidos, fiz engenharia mecânica no Mackenzie e fiz engenharia civil na Unesp. Olha quem tá aí, a tia Vera, ó. Vera Sanches ali. Como vai, Vera? Enfim, então, é isso. Então, fui professor da USP durante 47 anos, né? E como você, tivemos aí uma sequência familiar de USP de 3 gerações. É verdade, é verdade. Bom, de qualquer jeito, olhem só os temas que foram sugeridos. O controle emocional ajuda o zumbido? O medo tem relação com o zumbido? Relacionamentos tóxicos podem causar zumbido? Tristeza e solidão pode abrir as portas para o zumbido chegar e ficar? Olha que doído isso. Reprogramação cerebral e mental. Mente quântica, o celular pode causar zumbido? Gente, eu falei, tem tema aqui pra gente desenvolver até o fim do ano, né? De uma maneira muito legal. Então, o que a gente resolveu? Era muita coisa pra live de hoje. E a gente fez, assim, um pupurri. A gente vai focar um pouquinho mais hoje nessas questões emocionais e comportamentais. Por quê? Porque tem muita gente ou que sofre do zumbido por isso, né? Assim, é uma questão emocional e ou comportamental, ou tem gente com zumbido pra lá de físico, tipo, fui na balada sem protetor, sem cuidado e fiquei com zumbido, ou seja, uma baita de uma lesão acústica, mas daí o zumbido, ao invés de ser estável, como a gente imaginaria, é cheio de altos e baixos, com quando a pessoa estressa, fica nervosa, angustiada. Ou seja, esse é um tema que, de fato, pode ajudar muita gente. Então, vamos lá? O que vocês acham aqui? Deixa eu interagir aqui. Amo vocês. A gente também, tia Vera. Que bom, saudades, viu? Tudo causa zumbido, é o que a Celibela tá falando. Impressionante.
o paralelismo que eu faço de zumbido é com dor de cabeça. Tudo pode causar dor de cabeça, desde um resfriadinho bobo, uma rinite boba, até coisas graves como tumor, doenças neurológicas, né? O zumbido é um leque de coisas simples a coisas complexas, tudo pode causar, é impressionante. E aí o que acontece? Da onde vem a riqueza da gente saber? Diminuir a chance de vocês chegarem no otorrino e ele falar assim, zumbido não tem o que fazer. Né? Porque zumbido não tem o que fazer é uma crença, e é uma crença limitante, né? Porque se a gente descobre o que das várias coisas pode estar causando zumbido, você acaba de conseguir arrumar alguma coisa para fazer, né? Então acho que é toda uma mudança de mindset que a gente precisa ter. Duas feras, bonitinha. Quem mais? Aqui tá o pessoal entrando e daí a gente então vai cumprimentando todo mundo. Sejam todos bem-vindos. Olha, o Norman entrou, gracinha, que bom. Um monte de estrelas que eu vi os nomes aqui, só que hoje a gente vai ganhar tempo. Então, pai, vamos falar um pouquinho da questão das emoções, aonde que a gente vai entrar, já que meu pai conhece muito de cérebro, muito, né, de mente. Eu vou entrar com essa abordagem de o que as emoções estão fazendo dentro da consulta de zumbido. Tá? Então a gente parte do princípio, sempre na primeira consulta, que tem várias causas. E a gente procura por todas elas, as físicas, que tem a ver com o ouvido, com o vizinho de cima, com o vizinho de baixo, com o vizinho da frente, com os vizinhos mais longínquos, como o sistema digestivo, os hormônios, seja da tireoide, seja os ovarianos, os testiculares. A gente dá uma geralzona. Mas tem uma parte da consulta lá no finzinho que a gente pergunta: você acha que tem alguma coisa emocional que pode ter ajudado a fazer o zumbido aparecer ou piorar? Quer dizer, ele ligou aqui numa questão emocional ou ele ligou no físico e daí ele faz ondinhas de piora de acordo com o emocional. Chuta se é comum ou não as pessoas falarem que as questões emocionais interferem. Claro que interfere, porque nós não vivemos sem emoção. A emoção faz parte da vida. Isso. A emoção está presente em todos os seres vivos. E é interessante que alguma corrente de psicólogo não pensa bem nisso, mas experimentos feitos na Universidade de Carolina do Norte e também em outras universidades mostram que até as bactérias cocos unicelulares tem emoções, né? Pois é, e a gente que tem esse cérebro com algo entre 80 e 100 bilhões de neurônios, mega sofisticado, muito melhor do que bactéria, a gente continua sendo seres emocionais, não é isso? Sem dúvida. Toda a complexidade neuronal e estamos lá reagindo como os animais, não é? A vida não teria sentido sem emoção, mesmo que algumas delas possam ser exacerbadas e levar a determinados tipos de desequilíbrio. Pois é. Leva a doença, leva a enfermidades e leva, inevitavelmente, ao zumbido, né? Com certeza. Então, é uma possibilidade. Aí, eu listei algumas coisas que eu ouço com muita frequência, gente, muita frequência mesmo. Então, prestem atenção para ver se tem a ver com vocês. Tá, a Celibela já tá falando aqui o que eu ia perguntar. Comigo eu acredito que não. Se eu sofro, tristeza, emoções não interferem no meu zumbido. E é possível sim, mas a maioria me fala o oposto. Então vamos prestar atenção aqui. É um aspecto interessante, né? Porque a natureza é probabilística, não significa que um evento seja igual para todo mundo. Com certeza, com certeza. Aliás, tudo que a gente fala aqui se aplica a grupos de pessoas, né? Vocês podem estar em grupos parecidos com o que a gente fala ou em grupos diferentes do que a gente fala. Então vamos lá. Uma linha de dúvidas que provoca medo nas pessoas em relação ao zumbido é: e se for uma doença grave e ninguém está descobrindo? Bom, aí a gente já fala, eu vou falar das dúvidas, depois eu volto com a resposta. E se ele ficar para sempre? E se ele piorar? E se eu ficar surdo por causa do zumbido? E se eu não conseguir ter uma vida normal?
voltar para as festas, comer o que eu quero, beber o quanto eu quero, etc. Então essa é toda uma linha de medos em relação ao zumbido, tá? Então vamos começar com essas dúvidas e picotar, destruir, anular e deixar para vocês algo que possa ser mais produtivo. Lembrando que cada caso é um caso, tá? Então, e se for grave? É lógico, todo mundo tem medo do desconhecido, né? Inevitavelmente. Universal. E zumbido tá longe de ser uma cultura popular. Ou seja, é lógico que muita gente que começa com zumbido, não sabe o que é e vai pro Google, vai ter medo, cada um de uma coisa. Então, de todas as condições de zumbido que causam zumbido, pouquíssimas são graves. Então, dentro da probabilidade, é pequena a probabilidade de ser uma doença grave e ou progressiva, tá? A maioria é coisa chata, mas não é coisa grave, tá? Ou seja, a tendência do zumbido não é piorar. Pode piorar? Tudo pode na medicina, mas não é a maior probabilidade, tá? E se ele ficar para sempre? Bom, tem várias coisas no nosso corpo que podem ficar para sempre e não necessariamente incomodar, serem percebidos, tá? Então, só para vocês terem noção, uma pesquisa de 1984 dos Estados Unidos mostrou que apenas 20% das pessoas que têm zumbido procuram ajuda. Por quê? Porque pelo cérebro existe uma tendência enorme de adaptação. O cérebro vai lá, reconhece aquele som, apito, chiado, cigarra e fala, tá bom, já entendi, ok, vai lá para a biblioteca dos sons e tudo bem, e vida que segue, né? Isso está diretamente ligado à escala de valores que as pessoas constroem. Porque o mesmo zumbido, você sabe, e as pessoas que têm zumbido também percebem isso, que o mesmo tipo de zumbido tem efeitos emocionais diferentes para cada uma das pessoas. Algumas convivem com um zumbido pacificamente com aquele som, enquanto que para outros o mesmo som tem um valor emocional altíssimo. Perfeito. E daí talvez o valor, essa escala emocional do zumbido para cada um, tenha a ver com os medos que cada um tem. Claro, né? Evidentemente. E os medos têm a ver com as crenças que cada um tem. Então é lógico que se alguém começa com um zumbido, vê no Google que pode ser um tumor, escrito lá, embora raríssimo, né? Ela pode introjeta, puxa para ela esse medo de ter tumor e é lógico que esse zumbido vai ganhar um valor muito grande, muito forte, muito contínuo a ponto de ser disruptivo na vida da pessoa, né? E por isso que entender zumbido, nem que seja em doses homeopáticas, do jeitinho que a gente faz aqui aos domingos, vai dando ferramentas para vocês mudarem a escala de valor do zumbido, diminuir essa escala de valor, ressignificar algumas coisas e deixar ele lá na biblioteca dos sons, que ele pode ficar lá sem causar nenhum problema. Faz sentido? Todo sentido, porque é a partir do conhecimento que se tem sobre determinado evento que você consegue equacionar como ele funciona e entender o mecanismo. Na realidade, a lógica mostra que é preciso cumprir determinadas etapas para chegar ao conhecer e entender o significado do conhecer, que é o entender, o compreender, o aprender, que leva ao conhecimento. E quando você chega no conhecimento, que você vê a origem e o significado daquilo, você passa a conviver melhor com determinadas situações que são consideradas adversas, variáveis de pessoa para pessoa, como a gente diz, de acordo com a escala de valores de cada uma, né? Perfeito. A Rita está aqui falando mais de 10 anos e não encontro nada para melhorar, e isso me incomoda. É claro que incomoda se você busca algo para melhorar e não acha. É claro, todo mundo estaria assim. Mas o que a gente pode ver? Se você tentou direito e as recomendações que você fez, que você recebeu, você fez direito, de fato pode ser que seja um zumbido rebelde a tratamento. Existe isso? Existe. Mas a gente só pode falar que um zumbido é rebelde a tratamento, não é se ele não some, é se existe um conjunto de tentativas de tratamento direito e ele não reage nada, tá? Porque muita gente, Rita, não sei se é o seu caso, tem uma crença limitante.
né? Ou tem uma crença limitante, ó, nada vai melhorar, eu não acredito, eu não consigo, ninguém me ajuda, etc, tá? Mas também tem muita gente que tem outro tipo de crença. Se não curar, eu não consigo ser feliz. E juro, essa crença é muito complicada, tá? Então eu nem te conheço, mas eu tô arriscando aqui um palpite porque me veio, né? E se não for pra você, vai servir pra outra pessoa. A ideia é que, sim, é possível melhorar do zumbido, melhorar da percepção do zumbido, mesmo que ele continue aí no lugar dele, tá? Justamente porque o cérebro tem essa tendência natural de fazer uma adaptação, uma habituação, desde que ele não signifique perigo em potencial. Porque se existe uma ameaça nos rondando, o cérebro vai ficar lá quietinho e dormir o sono dos justos? Não, por isso, e isso está dentro de um dos questionamentos aí que foi feito, que era percepção e reprogramação cerebral. Ou seja, é possível ligar a percepção com a reprogramação, que me parece o caso da Rita, né? O não, na realidade precisa de uma reprogramação. E uma reprogramação baseada exatamente na percepção, no significado, de entender o significado, né? Para diminuir os nãos. Porque quando você adquire o conhecimento, o seu universo amplia. E o seu universo ampliando, então você naturalmente tem uma reprogramação de valores, uma reprogramação tanto mental como cerebral de valores, né? Perfeito. Deixa eu ver aqui, ela tá respondendo. Eu já fiz vários tratamentos no começo, fiquei com muito medo de ser câncer. Olha aí a crença do medo. Fiz exames e não deu nada, graças a Deus. Graças mesmo, porque lógico que a gente tem que investigar. É função do médico investigar, tá? Mas a chance é rara. Então, quando a gente vai se desfazendo, tirando aquele vínculo que a gente tem com medo e afrouxando isso um pouco, muitas vezes o cérebro entra na condição de fazer essa adaptação, essa reprogramação, tá bom? Vamos lá pra frente. Então, eu falei da linha medo. Tem muito de emoção nos pacientes da linha raiva, né? Por que comigo? Eu fui com 5 amigos na festa, só eu tive zumbido no dia seguinte, né? Então é uma revolta, é uma raiva, por que só comigo? E o outro, dentro dessa linha, ninguém me avisou que som alto podia estragar o ouvido. Tá? Um exemplo, né? Ninguém me avisou que a comida X podia causar o zumbido. Ninguém me avisou que, sei lá, né? Então é uma raiva, uma revolta e um tanto de vitimização, porque, putz, como que ninguém me avisou? Gente, desde quando o planeta tem que te avisar tudo, né? Já que tudo é um negócio fora do, né? Não é possível te avisar tudo para você saber, né? Mas daí a necessidade de buscar conhecimento. Sim. Né? Da necessidade de buscar conhecimento. Exatamente. Porque se você se acomoda e fica esperando que alguém lhe dá a resposta, você pode não ter a resposta. Exatamente. Você tem que buscar a resposta e a resposta vem através do conhecimento. Olha lá, a psicóloga Gabriela entrou justo na hora que a gente tá falando disso, né? Então, a ideia é que a gente tem bem as visões dos pacientes, embora a gente aqui não seja psicóloga, nem eu, nem ele, né? A ideia é sempre que todo profissional de saúde deveria ter um mínimo de conhecimento da mente humana e das emoções, né? E a outra linha que eu deixei aqui para falar para vocês, que essa eu acho que consome o paciente, é o arrependimento. A culpa, tá? Eu já tive paciente que teve um zumbido porque ele pegou a mangueira de esguicho e ele tava lá se lavando depois da praia e ele botou no ouvido e fez uma perfuração timpânica. Ele fechou a perfuração com uma cirurgia e o zumbido nunca sumiu. Então, ele é um paciente extremamente difícil porque o arrependimento por ter pego aquela mangueira e colocado no ouvido, gente, foi muito difícil, muito difícil. Então, quando as pessoas se arrependem de algo que elas fizeram e provocou o zumbido, que elas deixaram de fazer e por isso que elas tiveram o zumbido, eu acho que é a emoção, o sentimento e a linha de pensamento que
para mim, é a mais difícil da gente dissolver, né? Que a pessoa fica ali com um chicotinho nas próprias costas muito mais tempo do que o que ela fica com medo quando a gente dá uma informação que contrapõe a ideia dela, né? Então, eu acho que é basicamente isso que entra na nossa consulta, que a gente avalia com muita clareza os pacientes colocam. Então, dentro do que a gente avalia, a gente sempre entra com frases, ideias, argumentos, né, que tentam minimizar essas crenças e mostrar um outro lado. Às vezes a gente consegue numa consulta, às vezes é todo um processo, né, que as pessoas têm que seguir em terapia, né? Faz sentido? Faz sentido, porque o medo está diretamente de mão dadas, associado de mão dadas à raiva, à culpa, ao ressentimento, à fobia, ao estresse, à ansiedade, à depressão, ao suicídio. É uma corrente que tem elos ligados e pode se romper facilmente esses elos, não? Pois é, pois é. Deixa eu ver aqui, ó. Tem uma pergunta da Raquel. Não ter feito nada e nenhum exame acusar causa física, nenhuma associação com medicação, hábitos, alimentação, mistério. Não ter feito nada de tratamento, não ter feito nada para aparecer o zumbido. Não entendi exatamente. Raquel, depois, conforme for, você explica aí melhor, tá bom? Deixa eu ver se tem algum outro comentário aqui. Vamos lá. Diagnóstico de Menier, então hoje tá... Essas aqui estão um pouquinho fora do tema. Tá, beleza. Então, vamos lá um pouquinho. Você não quer falar do celular? Gente, quem aí... né, do celular. Mas deixa eu perguntar. Quem aí usa o celular, o meu tá na live, né? Direto aqui, pra falar no celular, usa ele direto encostado aqui no... assim, ó. Fala no celular assim, com ele encostado no ouvido. Tá? Então, quero saber quem usa o celular prioritariamente assim. A segunda coisa que eu quero saber é se você usa, porque eu não uso, né? Eu não uso. A ideia é, você acha que usa o celular assim mais do que 1 hora por dia? E não é 1 hora direto. Pode ser 1 hora, vamos supor, meia dúzia de ligações de 10 minutos, tá? Então, você usa direto, sim ou não? Você usa mais do que 1 hora por dia, sim ou não? E se você usa, você tem ouvido preferido, ó, é sempre o direito porque você é destro, ou é sempre o esquerdo porque você é destro e aproveita para fazer as coisas com a mão direita, tá? Eu quero saber quem tem os hábitos, porque faz parte das nossas perguntas também, na primeira consulta, e daí... o Geninho vai explicar para vocês. Vamos lá ver. Aqui, ó. Vamos começar. Quem foi primeiro? Então eu perguntei quem usa, né? Eu, Celibela, eu, Fernando, eu, Fátima, ó, tudo estrela aí, né? Quem mais? Eu não, a Márcia, eu uso no Viva Voz o Rods, a Lívia não, a Sirlene sim, quem mais? O Ricardo Furtado só usa no Viva Voz. Olha aqui, se eu encostar o celular no meu ouvido, dá uma pontada. Val Souza, que interessante. M. Neuza, eu não. Eu coloco no Viva Voz sempre a Márcia. Agora eu tô tentando mudar. Eu uso pouco, não. Viva Voz, sim, tá. Enfim, vamos lá. Conta um pouquinho aí da questão da radiação do celular. Pois é, o aparelho auditivo foi idealizado e construído pela natureza para detectar ondas sonoras. Ondas sonoras. Quando eu encosto o meu celular no ouvido, o meu ouvido está detectando ondas eletromagnéticas. E ondas eletromagnéticas carregam muito mais energia do que as ondas sonoras. E essas energias que as ondas eletromagnéticas transmitem, quando elas interagem com o tímpano e com a cóclea, na realidade elas liberam calor, energia. E esse calor e essa energia fazem essas moléculas
presentes tanto na cóclea como no tímpano, vibrarem de maneira diferente. E essas vibrações, elas vão liberando energia e essas energias vai se acumulando. E isso nós chamamos assim de efeito curva S. Ou seja, inicialmente... Tem aí, né? Inicialmente... Ó, a gente veio preparado, a gente arrumou um pedacinho. Inicialmente, o efeito, ele vai se somando, mas ele não é clinicamente perceptível. Não é perceptível. Só que o efeito da energia vai se somando e vai chegar uma hora em que ele vai aparecer. É quando a pessoa sente que alguma coisa não está funcionando. Veja, quando ele aparece, ele dá um salto. Ele dá um salto até tentar atingir uma outra situação de equilíbrio. Mas essa outra situação de equilíbrio é que realmente desequilibra todo o sistema neurológico pertinente àquele tipo de sistema. Ou sistema visual, né? Ou o próprio sistema auditivo. Então, tem efeitos, sim, de longo prazo? Sim, tem efeito de longo prazo. Mas não imaginar que esse efeito não vai existir. Em algum momento ele vai surgir. Em algum momento a curva S vai dar um pulinho lá e você vai perceber. Aí pode ser que o sistema seja irreversível. E sabe que me veio aqui um insight enquanto eu estava te ouvindo, que é como os efeitos vão aparecendo aos pouquinhos. Muitas pesquisas são feitas nessa fase ou por um tempo e daí elas não mostram alterações, porque de fato as alterações precisam de um tempo para aparecer para a média das pessoas. Mas, por exemplo, olha lá, a Val falou que ela encosta o celular e ela sente pontada, né? Quando eu falava no celular sem saber disso tudo, né? Se eu falasse 10 minutos, a minha orelha esquentava. Novamente assim, a escala de valores. Nossa, que sensação desconfortável. E eu falava com as pessoas, era só comigo, né? Então eu fui vendo, peraí, eu tenho alguma coisa na minha orelha com o celular que outras pessoas não têm, que é a radiosensitividade, a eletrosensitividade. Então, se você faz uma pesquisa científica e a maioria das pessoas está nessa fase, você conclui que não tem problema. E há uns anos atrás eu fui dar uma aula, né, num congresso, né, de otorrino, e a gente achou um estudo que estava em andamento por 20 anos de observação das pessoas com os hábitos de celular, né? Então, com 20 anos, e ele não estava fechado na época que eu vi, não sei, preciso até ir atrás, com 20 anos de observação das mesmas pessoas, é possível que se pegue o aparecimento do sintoma e daí as pessoas passem a acreditar. Porque senão, pesquisinha que vai seguir 2 meses, né, pode ser que não consiga demonstrar algo que é verdadeiro. E daí fica todo mundo falando o quê? Bobagem, isso é coisa de quem está inventando, né? E cada vez mais aparecem doenças relacionadas à questão da onda eletromagnética, né? Então lembra, o celular está lá trocando radiação com a antena para te servir, tá? Para te servir, tá? E lembrando sempre que a radiação eletromagnética, as ondas eletromagnéticas carregam energia. Tá? E elas são responsáveis por diferentes tipos de câncer. Tá? Por exemplo, a radiação ultravioleta dá diferentes tipos de câncer, principalmente câncer de pele. Tá? Sim, e daí tem pesquisa também de onda eletromagnética com perda de memória. Ai, gente, memória para mim é sagrado, né? E por mais que a gente tenha 1502 outras explicações sobre a perda de memória, né, que chega para todo mundo, né, e chega cada vez mais precoce, por que não pensar que esse bombardeio de onda eletromagnética também pode ser uma? Por que menosprezar? Né? Se tem 1000, põe 1001, né? Porque faz muito sentido. Eu lembro de uma pesquisa com ratinhos com um labirinto que eram ensinados a sair do labirinto. Então tinha um caminho ali para não ficar batendo cabeça. Eles aprendiam, né, a sair rápido e daí eles eram colocados numa câmera com radiação por um tempo X, né, e uma carga Y, que esses detalhes eu não lembro. E daí colocavam os ratinhos na porta do labirinto de novo e
não lembravam mais o caminho, voltava a bater cabeça, né? Então, esse é um tipo de pesquisa simples, né? Que fala, socorro, pra que eu vou ficar fritando meu crânio, meu cérebro todo, minha mente com onda eletromagnética? Então, há anos, eu falo no celular aqui, ó, no Viva Voz. Se não dá para falar no Viva Voz, tô fora de casa, no fone de ouvido, tá? Porque daí o fone de ouvido tá levando onda sonora pro seu ouvido, ele não tá levando radiação, tá? Então são vários detalhes que a gente pode tomar cuidado, principalmente em pessoas que usam o celular mais em um ouvido e o zumbido é mais nesse ouvido. Porque até prova o contrário, eu não vou poder inocentar o celular de vocês, tá? Entende como isso é uma filigrana de consulta, mas isso pode, de fato, fazer a diferença, né? Sem dúvida faz, né? E esse tipo de onda eletromagnética que vai através do ouvido, ou através mesmo do sistema visual, eles alteram todos os potenciais de ação dos neurônios. E isso causa também uma série de problemas neurológicos, né? Então, a nanotecnologia atual e a neurologia atual tem se debruçado muito nesse tipo de evento, não? Pois é, o Fernando está aqui perguntando, doutora, dormir com som qualquer no celular perto do ouvido para conseguir dormir tem problema? Então, ó, eu particularmente não deixo o celular a menos de 1 metro de mim no quarto, tá? Ainda mais de noite que você vai passar, sei lá, 6 horas, 8 horas, né, com isso, tá? Então, existem aplicativos que conseguem funcionar no modo avião. Tá? É uma possibilidade. A outra é você botar o som a mais de 1 metro do seu ouvido. Mas sempre toma cuidado. Eu acho que vale a pena a gente cuidar desses detalhes, porque mesmo que o zumbido não suma só porque você está cuidando desses detalhes, ele com certeza pode não piorar o que ele pioraria se essa causa estiver associada, né? Então eu acho que esse estudo, essa coisa do celular e do ouvido é velha, tá? É velha esse assunto, já tem algumas evidências e eu acho que cabe a nós falar, ó, isso aqui pra mim faz sentido, então eu vou mudar. Só que a balela permanece do jeito que tá. A escolha é sempre do cliente, né? Mas a nossa ideia aqui é mostrar um pouquinho de informação, de consistência para vocês verem, olha, talvez valha a pena aqui eu mudar de hábito. Inclusive, morar perto de linha de transmissão, morar perto de torres de transmissão, né? Que, segundo todo a propaganda comercial, não faz efeito nenhum, mas a gente diz que os efeitos são acumulativos. Isso, entra lá na curva S, né? Entra lá na curva S, né? Quer dizer, não faz mal hoje, nem amanhã, e daqui 5 anos. Exatamente. Tá? Porque esses efeitos são acumulativos. Beleza, então deixa eu só ver aqui se apareceu mais alguma coisa. E o fone de ouvido tem problema, pois por conta do zumbido escuto o som trabalhando com fone. Então, a princípio, o fone é onda sonora, tá dentro da linha de trabalho, o ouvido nasceu para ouvir, pode ser ambiental ou pode ser por fone, e daí entra só o perigo do excesso de volume por excesso de tempo em ouvidos frágeis. Fora isso, um fone com volume abaixo da metade, né, com alguns intervalos de descanso para o ouvido, eu não vejo problema, tá bom? O que mais aqui? Deixa eu ver. Quanto tempo para dar o salto? Acho que é uma pergunta da curva S. Varia de pessoa para pessoa. Isso é variável, né? Ó, eu coloco um som de água corrente no celular pertinho do ouvido para conseguir dormir. Tem problema? O problema é o pertinho do ouvido, né? Não é estar no celular, né? Mas é o pertinho do ouvido. Então, essa é algo que talvez você pudesse pensar numa maneira. Será que o celular pode ficar na sua mesinha de cabeceira ou no chão perto da sua cama? É questão de ajustar o volume, né? Enfim, às vezes o maior problema de dormir com som não é nem a pessoa, é o companheiro de cama companheiro ou companheira de cama da pessoa, né? Que não dorme direito se tiver som, tá? Porque o ideal para ter som já que a gente está falando, né? Não é
pelo celular perto do ouvido, e sim abaixo do zumbido. Então o som deve ser mais baixo do que o zumbido, mas de preferência sentar ali na onda, levando onda eletromagnética para o seu cérebro. Olha, tem várias pesquisas, estou me lembrando aqui, de ressonância magnética funcional, mostrando a ativação, o celular ligado. Ele não está nem ele só está ligado aqui. Sim. E numa ressonância funcional o tanto que a onda penetra crânio adentro. Então, numa criança que tem a espessura do crânio fininha, a onda se a gente dividir o rosto aqui em 4 partes, a onda penetra 3/4, ela quase chega na orelha oposta, né? De um adolescente chega no meio e de um adulto chega no primeiro terço, né? Então, a penetração acaba acontecendo. E tinha umas pesquisas velhas mostrando que o abuso de celular na mesma orelha poderia também ser uma causa de chivanoma, né, de tumor de ouvido, né? Isso não se confirmou em outras pesquisas, mas alguém chegou a desconfiar. Então é um assunto controverso, mas parte da ideia de que você tem um bombardeio o tempo inteiro na mesma orelha. Mas não é só na mesma orelha, olha, coloca o fone no seu ouvido. Quando você está colocando no seu ouvido, e aqui tem uma anteninha para captar as ondas eletromagnéticas, o seu olho, o seu sistema, toda essa parte do seu conduto auditivo e visual está sendo afetada. E a pele, né? A pele, etc, né? Então, de qualquer jeito, né? Vamos fazer desse limão uma limonada, né? E informar bem aí dessa questão do... Não esquecer da curva S. Do celular, né? Não é porque o seu caso, a sua resistência, o seu limite de tolerância esteja aqui, que não está sendo somatório, que não está havendo somatório. Né? E na minha cabeça eu acabei fazendo um paralelo desse assunto de onda eletromagnética com o que a gente sabe de onda sonora, né? Então, por exemplo, se 5 amigos vão lá na balada, um só sai com um zumbido, né? Que é o exemplo que eu já dei, e todos os 5 ficaram no mesmo volume e no mesmo tempo juntos, né? Existe uma vulnerabilidade individual, que essa é o X da questão, o ponto de interrogação. Então, para mim, também tem vulnerabilidade para onda eletromagnética. E eu vi que meu ouvido é vulnerável, tá? Porque esquentar, né, esse efeito térmico vem antes dos efeitos de zumbido, de perda de audição, etc, tá? Então, na Suécia e na Alemanha, que são países super desenvolvidos dentro dessa linha de eletromagnetismo, as pessoas recebem um auxílio financeiro para poder se isolar de ambientes com alta carga de radiação eletromagnética. Muito interessante, isso também já foi matéria do Fantástico em 2015, etc, né? Então tem coisa aí que eu acho que vale a pena a gente tomar cuidado. Agora, de qualquer jeito, a gente está falando aqui do celular, né? Na orelha. A gente não precisa ter celular, nem ter um celular para estar exposto à onda eletromagnética, né? Porque tá aí o tempo inteiro o mar de ondas ao nosso redor, né? E outro problema também que talvez não seja tão simples de entender é que todos os sintomas que você faz, a anamnese que você faz, você cria um método que baseia na média comportamental. Mas tem gente que está sempre acima da média ou abaixo da média. Então, só funciona realmente para aqueles que estão na média. E nem sempre aqueles que estão na média conseguem realmente, aqueles que estão fora da média conseguem sentir ou usufruir do mesmo benefício, do mesmo malefício, né? Então, é aquele problema, aquela condição que você atende 10 pacientes com o mesmo sintoma, por exemplo, de uma doença do fígado e dá o mesmo remédio para os 10. 3 não curam, 2 têm efeitos colaterais e só 5 vão acabar funcionando, né? Então o remédio é bom para 5, mas para os outros 5 não são bons, né? Perfeito, isso daí super vale. Você falou do fígado, né? Mas isso super vale para o zumbido. Vale para tudo da medicina, né? Por que as pessoas falam, não, mas o meu vizinho tomou, sei lá, ginkgo biloba e o zumbido dele curou e o meu nem melhorou? Gente, primeiro que pode ser outra causa, né? Vamos pensar, primeiro que pode ser outra causa. Depois vamos supor que fosse a mesma causa, trauma acústico para os dois, que pode ser uma indicação do ginkgo biloba.
Cada um teve um tempo de lesão diferente, cada um tem uma sensibilidade, uma capacidade de regeneração diferente. Essa é a mágica da medicina. Cada um é cada um e sempre vai ser. Essa é a mágica da natureza, porque só estão felizes aqueles que estão dentro da média. Os que não estão na média serão sempre infelizes, né? Então, é assim que a natureza funciona. Bom, então dos temas que a gente tinha se proposto aqui, a gente já falou bem do medo, a gente já falou bem do celular. Eu queria abrir um pouquinho para vocês, para a gente falar um pouquinho e ver o que vocês acham da questão tristeza e solidão. Eu fiquei mexida quando eu li essa pergunta, né, de uma seguidora, porque a ideia era assim: tristeza e solidão podem abrir a porta para o zumbido chegar e ficar, né? Quer dizer, até bonitinho o jeito de perguntar, né? Mas o que vocês acham? Alguém aí percebe relação do seu zumbido com tristezas de qualquer natureza ou com o sentimento de solidão? Eu quero saber de vocês. Como será que vai ser essas respostas, hein? Não sei, porque esse é um aspecto tão complexo e comum a todas as pessoas, né? Tristeza e solidão faz parte da vida. Aliás, você não tinha uma pesquisa sobre isso? Tinha uma não pesquisa, era da mas geriatria? não tá, da geriatria, mas não diz respeito estritamente a zumbido. Mas na geriatria, uma pesquisa feita pela geriatria, não me lembro bem se foi em 2015, 2016, pela Sociedade Brasileira de Geriatria, entrevistando pessoas acima de 60 anos, homens e mulheres, né? E que 40% deles responderam que o pior tristeza e solidão seria para eles acabar triste sozinho na vida. O pior sentido de tristeza, sentido de tristeza e solidão para esse pessoal acima de 60 anos, em que 40% deles, entre homens e mulheres, acharam que essa solidão e essa tristeza no seu pior estágio seria o fim da vida, né? De ficar sozinho. Ficar sozinho e triste. Perfeito. Aliás, triste e sozinho. Duas coisas. Né? Perfeito. Bom, vamos ver as respostas das pessoas aqui que começaram a chegar. A ideia era quem percebia a relação. Aqui, sim, Fliparte, Fátima Profis, a Celibela não, a Paula Caora, com sentimentos em geral, não só o sentimento de solidão. A Márcia nunca observou isso. Eu também, estresse piora muito, vou começar a observar com certeza, né? Porque acho que é muito comum a gente ter pelo menos momentos de se sentir sozinha, né? Eu falo assim que aqui na minha casa eu tenho 2 filhas e elas se dividem e tem agora adultas, né? Tem porta aberta aqui entre a minha casa e a casa do pai, né? E quando elas viajam com ele, tipo 3, 4 dias, pra mim é uma delícia. Eu falo, nossa, finalmente eu vou cuidar só de mim. Só de mim, porque sabe, né? Médica e mãe, a gente tem esse perfil de ficar cuidando o tempo inteiro. Mas, gente, quando é férias, elas vão viajar uma semana, me dá uma sensação de solidão aqui na minha casa, né? E eu sei que eu nunca tô sozinha, eu tenho bem esse mindset, eu nunca tô sozinha, né? Mas tudo é questão do tempo que você passa. Então pode ser, como pra mim, né? Pode ser gostoso ter momentos que são pra mim, que eu vou olhar pra mim porque eu mereço a minha atenção, e tem momentos que você fala, gente, tá too much esse tempo, né? Vem pra casa, agita e etc. Então acho que todo mundo tem momentos assim, né? Agora, existem pessoas que têm aí um núcleo de solidão, um núcleo de abandono que é muito antigo. É muito antigo. E acho que essas pessoas são as que mais sofrem, né? Que gostariam de estar acompanhadas fisicamente ou emocionalmente e por circunstâncias da vida não estão, né? Enfim, deixa eu ver o que mais que tá vindo aqui. Pra mim, a ansiedade piora. O medo de ficar só no futuro seria um gatilho para zumbido no presente?
sleep art, eu acho que toda essa questão mental, emocional, sentimental de emoções, sentimentos e pensamentos, né? Tudo isso, quando é recorrente, pode te colocar num estado de espírito que muda os seus neurotransmissores, desbalanceia a sua química cerebral e pode, por que não? Depende do quanto isso é intenso, né? Isso pode ser frequente, depende do quanto isso é intenso. Né? Seria interessante também perguntar, levando em conta essa pesquisa da geriatria, se essas pessoas acima de 60 anos que têm medo de ficar sozinhas e acabar triste, também tem zumbido. Porque são emoções, ficar triste, o medo de ficar triste sozinho, são emoções que podem ficar exacerbadas ao longo do tempo. E essa exacerbação poderia produzir ou acelerar, sei lá. Eu não sei o quanto seria difícil de separar que isso seria da emoção, uma vez que com a idade a gente tem tendência de ter mais causa física do zumbido, né? Também. Mas é uma linha de raciocínio com certeza. Tem uma pergunta para você aqui, do Jamedê. Só confirmando, seu Vladimir, quando se voa, estamos mais expostos à radiação? Quer dizer, tem a solar, mas não tem a da cidade e está dentro de um avião. Depende do lugar, é interessante, porque depende do lugar. Se o voo for mais ou menos na direção do Equador, sim, porque o índice de radiação de infravermelho é muito maior, né? O ultravioleta é muito maior na região do Equador pela própria posição do Sol. Aí sim, né? Porque é questão de pensar a radiação solar e faz sentido de você subir e se expor mais. Mas a gente está falando no fim de toda essa radiação que não é a natural, né? Que é a do homem, né? Mas quanto mais alto se voar, quanto mais alto, maior a intensidade da radiação ultravioleta. Claro que a atmosfera tende a bloquear, mas se você vai para uma região muito alta, evidentemente que você vai ter efeitos tanto da radiação ultravioleta como dos raios cósmicos também, né? E a Renatinha Sapatilhas, querida estrela, né? Tá falando aqui, eu acho que quando estamos bem, não prestamos muita atenção ao zumbido. Ponto. Com certeza. Então, o contrário é fato, quando estamos mal, ele realça, sim. E eu vou relembrar um caso aqui que eu já contei para vocês, um paciente antigo, que ele me chamou muito a atenção porque ele foi no consultório, sei lá, umas 7, 8 vezes, e ele fazia tudo que eu pedia. Ele era ótimo paciente, mas ele nunca melhorava e, pelo contrário, ele era um daqueles raros casos que vem sempre falando assim, eu tô cada vez pior, tá? Só que ele é de uma época que eu não media, eu não fazia acufenometria, né? Então, eu não sei não tenho como afirmar se o zumbido dele crescia ou se a percepção aumentava cada vez mais, né? E era muito frustrante, tanto para ele como para mim, de ter um zumbido absolutamente rebelde aos vários tratamentos que a gente fez. E aí, uma vez, ele chegou pra mim e começou contando assim, doutora, meu sonho era pescar no Pantanal. Talvez alguns de vocês reconheçam a história. E eu ouvi aquela frase e já desenhei o resto da história catastrófica. Eu tô imaginando ele falando assim, nossa, eu fui, não consegui pescar porque esse zumbido me infernizou. Eu imaginei isso. E eis que ele me conta que ele ganhou uma passagem do tio para 4 dias no Pantanal e naquele silêncio da pescaria, 4 dias sem perceber o zumbido, né? Nossa, gente, como eu aprendi com ele. Porque foi só voltar para São Paulo, o zumbido voltou junto, né? Então, a ideia é, de tão atormentado que ele era, ele foi capaz de deixar de perceber o zumbido por 4 dias, não por 1, né? Uma vez que ele estava ali num bem-estar de quem está realizando um sonho. Isso é forte demais. Quer dizer, a química cerebral dele deve ter dado uma mudada, né? Pra gente pensar em o que pode ter acontecido. Gente, deve ter sido uma inundação de endorfinas, de serotonina, né? De dopamina, fazer prazer, né? E nessas horas é como se desse um peteleco no zumbido, ele sai fora da sua percepção. Então, Renatinha,
super a ver isso tudo que você está falando. É foi J. Medeiros que perguntou das viagens. Deixa eu complementar. Quando eu dei a resposta, eu estava pensando nos voos de aviões simples, assim, desses aviões menores que você fica mais exposto. Tá? Eu não estava pensando nos aviões comerciais de viagem, porque esses são blindados, então a radiação ultravioleta não atravessa a carcaça do avião, né? Então estava pensando em voos leves que você faz com um avião pequeno, em que o espaço é aberto, a cabine é aberta, ou de ultraleve, ou de qualquer outro tipo de voo, assim, né? Nesse sentido, sim. Paraquedas. Bom, o Fernando está comentando aqui, ó. No meu caso, que moro sozinho há anos, eu não tenho solidão. Eu curto muito, mas a tristeza de vez em quando faz efeito. Fernando, isso me fez lembrar que desde que você foi estrela, a gente ficou de tentar arrumar uma nova pessoa para você e a gente não conseguiu, né? Eu tentei ser cupido aqui na live, não consegui, mas é isso mesmo, né? Não é porque a gente tá desacompanhado do ponto de vista conjugal que a gente precisa se sentir sozinho, né? Afinal, o que tem aí de monte de solidão a dois, né, também não tá na história. Ou a três, né? ou a múltiplas pessoas. Exatamente, né? As pessoas que se sentem cartas fora do baralho, elas tendem a se sentir sozinhas, mesmo quando estão rodeadas de pessoas, né? Eu também tenho essa ideia. Eu nunca tô sozinha. Eu e eu somos, quando precisa, eu e eu somos uma ótima companhia. A gente nunca briga. Eu e eu nunca brigamos, né? Enfim, então acho que é tudo coisa do mindset também, né? Mas lógico, a vida bem acompanhada é sempre mais gostosa, né? Quem mais aqui? Radiação solar, já Medeiros agradeceu, tal. Como é o nome do exame que mede o zumbido? O nome oficial do zumbido, em português, é acúfeno, tá? Em inglês é tinnitus, né? Acúfeno. Então, a acufenometria mede a frequência sonora, se é mais grave, se é mais agudo, se é mais um tom puro, se é mais um chiado, e mede a intensidade, a sensação de intensidade ali naquele momento, e se ele é facinho ou se ele é uma pestinha para ser mascarado por sons, tá? O Ricardo tá falando, quando o zumbido tá baixo, há uma sensação de abstenção do zumbido. E isso pode causar ansiedade, ou seja, como se o zumbido fosse uma droga que não pode cessar. Ricardo, que coisa interessante. Deixa eu ver se eu entendi direitinho. De novo, que eu também já... Porque isso aqui tá me lembrando uma outra pessoa, tá? Vamos lá. Quando o zumbido tá baixo, que é o sonho de consumo de um monte de gente, ó, ou baixo ou tchau, né? Foi lá cantar na vizinhança. Quando o zumbido tá baixo, há uma sensação de abstenção do zumbido, talvez abstinência, né? Pode ser isso. É isso, e isso pode causar ansiedade. Ou seja, como se o zumbido fosse uma droga que não pode cessar. Eu não sei se a pessoa tá aqui, né? A Anne, que sempre vem, ela me fala assim, que quando o zumbido abaixa ou some, ela entra numa ansiedade, temendo o momento que ele vai voltar, tá? Então, gente, isso é complicado, né? Porque você consegue um negócio lindo de morrer, mas ao invés de você curtir, dar pulos de alegria, aproveitar, viver a vida, você sintoniza com alguma outra coisa. E se eu ficar sem ele? O que vai acontecer se eu ficar sem ele? Afinal, quando eu tô com ele, eu já conheço. O que pode acontecer se eu tiver sem ele? E o medo do desconhecido, tá? Então, pelo menos pra Anne, a história dela me chamou muita atenção, chama até hoje atenção na recorrência de vezes que ela fica preocupada cada vez que o zumbido dela some por alguns dias, tá? Então, Ricardo, se eu não tiver entendido você direito, me fala de novo, tá? Escreve de novo que esse comentário é interessante. Mas foi isso que eu entendi, realmente, fica aquela ansiedade pela volta,
que vai voltar a qualquer momento. Ó, sair da percepção pode ser chamado de cura, né? Isso, se você não percebe mais o zumbido, é uma cura. Para nossa pesquisa, né? A gente tem envolvimento com pesquisa de cura. A cura pra gente é eu não perceber nem no silêncio quando eu tampo os ouvidos. Quer dizer, não tá lá. É diferente de eu não percebo de dia, mas quando eu vou pro silêncio, tem lá um negocinho baixinho que não me incomoda. Esse resultado é maravilhoso, mas daí eu particularmente não chamo de cura, tá? Isso aí é uma habituação linda, maravilhosa, uma adaptação. O cérebro fechou a portinha pro zumbido, tá ótimo. Tem lá baixinho e não se incomoda. É excelente resultado, tá? Cura é, cadê? Tô procurando, tô tampando, prestando atenção. Foi passear na vizinhança, tá bom? Eu também fico só e muito bem. KKK, tentei, mas basta meus problemas, somar problemas. O Fernando aqui, com outra pessoa, né? Basta os meus problemas, somar problemas com outros, aumenta o zumbido. Eu também nos damos muito bem. Ai, que bom, gente, é isso aí. Mas é ótimo, porque a gente se dá bem sempre com a gente mesmo. Ai, né? gente, eu adoro não brigar, adoro não brigar. Né? O Ricardo tá falando que era abstinência mesmo, perfeito, então acho que a gente entendeu certo. E quando o zumbido é na cabeça, pode ser chamado de zumbido, pois não sinto zumbido no ouvido. Zumbido na cabeça, a gente parte do princípio que ele é gerado bilateral e porque os ossos são bons condutores de som, a percepção espalha aqui. Então não é a cabeça tá produzindo, é a via auditiva do mesmo jeito, mas com a simetria que faz você perder a localização, tá? Quem mais? Não sei, eu crio o silêncio novamente. Se eu quisesse, barulho era só colocar um som. O Ricardo tá dando aval aqui que a gente entendeu certo. Ricardo, vamos fazer alguma coisa, querido, pelo amor de Deus. Vamos fazer um combinado aqui com várias testemunhas, eu, meu pai, né? Que a próxima vez que o seu zumbido baixa, o que a gente pode falar pra ele, hein? Gente, vamos fazer essa sugestão pro Ricardo, ó. A próxima vez que o zumbido dele baixar, ao invés de você achar que você tá na abstinência, que você precisa dele, alguma coisa assim, pelo que a gente pode fazer uma troca produtiva pra você? Uma reprogramação. Uma reprogramação. Quer dar uma sugestão pra ele? Isso depende, precisaria... Não dá para dar uma sugestão assim por um simples bate-papo, né? Reprogramação mental existe, mas é complexa, não é tão simples assim. Tô pensando aqui, eu ainda... Aqui, ó, ele tava complementando. É como se faltasse alguma coisa devido ao hábito com o zumbido. É como se faltasse alguma coisa. Então, isso me parece, Ricardo, que você agregou o zumbido a você, né? O zumbido faz parte, né? Como se fosse alguma outra coisa, alguma outra pessoa que faz parte de você e da sua vida, né? E de repente ele se mandar, ele ir embora, ou diminuir, ou afrouxar, diminuir o vínculo, te faz sentir falta, né? Então, lógico que no seu jeito de interpretar, e você que é o rei do seu zumbido, isso tá como se fosse abstinência de droga. Eu preciso dele. E de repente, porque da droga, teoricamente, todo mundo que já entrou em contato precisa, sente que precisa, né? Mas de repente, se você achar que vale a pena, né? Você poderia, talvez, se colocar como uma pessoa livre. Pode ser que tenha momentos que ele venha te visitar e tudo bem, que você não surte com a presença dele. E sim, pode ser que tenha momentos que ele, se vá ou diminua muito e que você se sinta livre para ter esses momentos, independente do que acontecer, se ele voltar ou se ele não voltar. Veja como soa para você, tá?
me pareceria, se você se der o direito de se sentir bem nas duas condições, eu tô com ele, eu tô acompanhado, eu tô sem ele, eu tô bem, né? Talvez você consiga fazer um upgrade que muita gente não consegue. Pensa nisso, tá? Fica aí de sugestão. A Celi, eu não tenho pensado nele, no zumbido, sei que ele ainda tá por aqui, porém não me incomoda. Esse estágio já é o que eu falo, já é maravilhoso, tá? Enfim, gente, deu o nosso horário aqui, né? A gente tem aqui um monte de coisa para falar, né? De qualquer jeito, a gente vai nessas doses homeopáticas de zumbido e um pouquinho e outras cocitas mais, não é? Então é isso, gente. Mais uma vez eu agradeço aí pela presença de todo mundo e super agradeço por essas sugestões riquíssimas que vocês estão colocando. E ó, lembre, sempre antes da live, ou no sábado ou no domingo de manhã, eu tô colocando uma caixinha de perguntas. Quem quiser, escreve lá, tá? Pra gente valorizar os stories e puxar vocês aqui pra live já com os assuntos que vocês sugeriram. Tá bom, gente? Um beijo pra vocês. Obrigada por tudo. Obrigada pela atenção. Até mais.